Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Anastasia Krygiel nasceu na Rússia em 18 de fevereiro de 2004. Quando estava com quase 3 anos de idade, sua mãe a colocou para a adoção, alegando incapacidade financeira para dar o mínimo de subsistência à sua filha. A garotinha, então, foi adotada pelo casal Geraldine e Patrick Krygiel. Eles estavam casados já havia algum tempo, mas não conseguiam ter um filho. Geraldine era uma mulher nascida da Inglaterra e Patrick era um homem francês. Os dois se conheceram em um congresso e pouco tempo depois se casaram. Eles ficaram encantados com a garotinha Anastasia, que logo recebeu o apelido carinhoso de Anna, e deram entrada na documentação necessária para a adoção da menina. Eles então se mudaram para o condado de Kildare, na Irlanda. Tanto a Geraldine quanto Patrick sempre tiveram orgulho de suas nacionalidades e faziam de tudo para manter suas culturas vivas e que fizesse parte do dia a dia da família. Portanto, eles tinham livros, culinárias, programas de TV, esportes, músicas, filmes, jogos e brincadeiras tanto ingleses quanto franceses. Agora que havia uma nova integrante na família, uma nova cultura foi adicionada. O casal fez questão de deixar claro para Anna desde pequena que ela era adotada e que nasceu na Rússia. Ela era amada da forma que ela era, com suas qualidades e também com seus defeitos. Eles incentivavam ao máximo que a garota conhecesse e prestigiasse a cultura russa e nunca tivesse vergonha de suas origens. A garota amava esse mix de culturas e idiomas e passou a estudar, além do inglês, o francês e também o idioma russo. Poucos anos se passaram e Anna demonstrou um grande talento para a dança e o canto. Ela adorava cantar e fazia isso com frequência. Ela chegou a criar uma conta no YouTube com a finalidade de mostrar seu dia a dia, suas canções e suas danças. Ela inclusive tinha algumas músicas autorais, embora muitas dessas músicas não fizessem muito sentido, porque ela cantava em 13 idiomas e ainda acrescentava um quarto que somente ela entendia. A Anna era muito extrovertida e muito criativa. Aliás, o fato de ser assim, de bem com a vida, foi bastante importante para a jovem porque conforme o tempo foi passando, alguns problemas surgiram na vida da garota. Inclusive, alguns problemas de saúde, como um tumor que surgiu próximo ao ouvido dela, e o resultado inicial foi alguma dificuldade em ouvir com um dos ouvidos. O tempo passou e ela acabou perdendo quase 100% da audição de um dos ouvidos. O problema é que esse tumor acabou prejudicando um pouco a visão da garota, e mesmo após uma extensa cirurgia para removê-lo, ela ainda continuou com as vistas parcialmente comprometidas, além de uma grande cicatriz em sua cabeça. É claro que essa cicatriz, mais o fato dela ser um pouco mais alta que as meninas que tinham a mesma idade, criou um ambiente perfeito para o bullying. Quando a Anna estava com 11 anos de idade e foi aprovada para o ensino secundário, seus professores ligaram para seus pais e demonstraram bastante preocupação com o bem-estar da garota, porque a partir de então ela passaria a ter contato com estudantes mais velhos e era bastante provável que ela seria atacada verbalmente pelos valentões e valentonas da escola. Essa preocupação fazia bastante sentido, porque a altura de Anna sempre foi um problema para ela. Ela sempre foi a mais alta da turma e odiava ser reconhecida por isso. Para vocês terem ideia, quando ela tinha apenas 14 anos de idade, ela já tinha 1,71 m de altura, e eu aqui com 25 anos tenho apenas 1,65 m. No meu caso foi bem ao contrário, eu sofria bullying por ser baixinho demais. Mas agora vamos voltar para Anna. Embora ela fosse amável e bastante acessível, era bastante difícil fazer novos amigos, porque os outros estudantes achavam a jovem desajeitada.
Estudantes, independente da idade, podem ser bastante cruéis com outras pessoas quando eles querem. Crianças e adolescentes não são um poço de bondade com os coleguinhas da escola, como a maioria dos pais acreditam. Tanto que a preocupação dos professores se tornou uma realidade. Ana era bastante amável e inclusiva, mas os coleguinhas faziam questão de deixá-la de lado em todas as atividades, e sempre que tinham oportunidade, eles maltratavam a garota. E se engana quem pensa que era somente os meninos os responsáveis pelo deboche e desprezo, porque muitas meninas também tratavam a garota dessas maneiras horríveis. Como já foi dito anteriormente, os pais da Ana explicaram para ela sobre sua adoção, suas origens, e com eles ela aprendeu a ter orgulho de quem ela era e também aprendeu a lidar muito bem com sua adoção. Mas infelizmente essa informação chegou até os colegas de classe da jovem, e eles usaram isso também para chateá-la. Eles faziam provocações dizendo que ela tinha pais de mentira, e ouvir isso deixava a Ana bastante magoada. O canal dela no YouTube foi crescendo e acabou atingindo um público adulto e bastante emocionado, porque eles começaram a escrever comentários muito maldosos e horríveis sobre ela, e esqueceram que ela era apenas uma garota fazendo vlogs na internet. Além desses comentários atacando a garota, ainda existia comentários horríveis de pessoas falando sobre coisas íntimas que queriam fazer com a garota. O nível de maldade nos comentários foi só crescendo e chegou ao ponto dela receber ameaças de morte pela internet. Tudo isso é bastante bizarro, porque em primeiro lugar, o público adulto nem era o foco dela. Em segundo lugar, se alguém não tinha gostado do vídeo, bastava sair e não assistir mais. E o mais importante, ninguém sai por aí matando as pessoas porque assistiu a um vídeo com uma temática infantil e achou o vídeo sem sentido e por isso quer atingir o outro fisicamente. Isso é uma loucura, embora a gente sabe que existe muito disso na internet, né, gente? No ano de 2017, quando ela estava com 13 anos de idade, Ana se voluntariou em um centro comunitário de sua cidade para ajudar com a organização e desenvolvimento de uma festa de Halloween. Deveria ter sido uma noite bastante legal, se não fosse o fato de existirem adolescentes desequilibrados e sem limites que compareceram na festa. 3 rapazes bem mais velhos que a Ana a cercaram e começaram a assediar a garota. Um deles chegou a dizer que naquela noite ela perderia sua intimidade com eles, um de cada vez ou todos juntos, se ela quisesse. Ana já estava em pânico e chorando, afinal de contas ela só tinha 13 anos de idade. E foi quando um dos garotos passou a mão em suas partes. Ana saiu dali correndo e voltou para casa chorando. A garota estava inconsolável e após vários minutos chorando descontroladamente, ela finalmente se recompôs e seus pais foram até a delegacia dar queixa por importunação sexual. Acontece que as autoridades até identificaram o agressor, mas a visita da polícia resultou em uma advertência e nada mais. A família do garoto era uma família de bem, defensora da moral e dos bons costumes, e garantiram que foi uma brincadeira inocente de seu filhinho e aquilo não voltaria a se repetir. Embora existissem algumas outras ocorrências já registradas na delegacia exatamente pelo mesmo motivo. As autoridades ignoraram a reincidência e com isso o assunto foi encerrado, mas para Ana, aquele foi um marco irreversível. Ela já estava tendo dificuldade em manter as energias positivas na escola por conta do desprezo das pessoas, estava sofrendo diversos ataques na internet e agora acontecia mais isso. Bom, a Ana foi se apagando aos poucos e se tornando uma menina deprimida e apática. A sua luz e o seu brilho foi se apagando um pouco a cada novo dia de sua vida. Seus pais perceberam rapidamente a mudança de comportamento da filha e fizeram tudo o que estava ao alcance para ajudá-la. Inclusive, contrataram os melhores profissionais disponíveis na região. As sessões de terapia se tornaram frequentes e os profissionais ficaram preocupados com o fato da Ana não ter novos amigos e começar a perder os poucos que ainda tinha. Isso porque era bastante importante para ela ter amigos e ela estava sofrendo muito com a ausência deles. O quadro da garota só estava piorando. No dia 14 de maio de 2018, aos 14 anos de idade, Ana teve mais um dia normal em sua rotina. Ela foi para o colégio pela manhã,
saiu um pouco mais cedo que o normal, porque ela tinha uma sessão de aconselhamento um pouco mais cedo naquele dia, e depois foi para sua casa e tentou falar com sua mãe por telefone. Sua mãe estava em uma reunião e mandou uma mensagem dizendo que ligaria para ela logo em seguida. Ana estava em seu quarto quando era por volta das 5 horas da tarde e alguém bateu em sua porta. Seu pai atendeu e gritou para que Ana fosse até lá. Havia um garoto na porta perguntando por ela, e seu pai ficou logo animado, achando que seria um amigo. Acontece que a Ana não se lembrava dele. Na verdade, pode ser que eles até já tivessem se falado durante as aulas, mas ela não o considerava um amigo, muito menos amigo a ponto de ir até a porta de sua casa para chamá-la para sair. Bom, Patrick disse em depoimento mais tarde que os dois ficaram cochichando, então ele se sentiu como se fosse um intruso. Ele se afastou e ficou na sala ao lado. Alguns minutos depois, Ana apareceu na porta e disse que ia dar uma volta com o garoto. Ela então vestiu um moletom preto e saiu de casa, com a promessa de voltar logo. Quando ela já tinha saído, ele se lembrou de perguntar para onde eles estavam indo. Mas quando correu até a porta, ele avistou os dois que caminhavam sentido a um parque chamado St. Catherine's Park. E como eles já estavam longe, ele decidiu voltar para dentro de casa e se conformou com a ideia de que logo ela estaria de volta. Cerca de 20 minutos após a saída da Ana de sua casa, sua mãe Geraldine terminou suas atividades no trabalho e retornou a ligação para o celular da filha, mas caiu direto na caixa de mensagens, o que pareceu fora do comum, porque sua filha nunca deixava o celular sem bateria e, em hipótese alguma, ela deixava de atender qualquer ligação que fosse de seus familiares. Geraldine falou em uma entrevista mais tarde que, apesar do estranhamento, ela pegou o trem com destino à residência da família e, embora ela estivesse aparentemente tranquila, em seu coração ela estava angustiada e prevendo que algo de ruim estava para acontecer. Assim que chegou em casa, ela confrontou seu marido Patrick sobre sua filha. Ele sorriu e disse que um garoto tinha acabado de passar em casa para buscar sua filha para irem a um parque. Geraldine ficou bastante alarmada, porque afinal de contas sua filha não tinha amigos e nunca aconteceu nem de ninguém ligar em casa para perguntar se a Ana estava bem e muito menos chamá-la para sair. Como é que tinha aparecido alguém na porta dizendo ser amigo dela? Não fazia muito sentido, ela não tinha amigos. Nesse momento, seu marido Patrick meio que caiu em si e percebeu que sua esposa estava correta. Aquele convite não fazia nenhum sentido. A esperança que ele tinha criado em sua cabeça de que sua filha tinha feito novos amigos automaticamente se transformou em medo. Medo de que aquele garoto fizesse algum mal para sua filha. Geraldine até enviou algumas mensagens de texto para Ana, mas essas mensagens nunca foram respondidas. Patrick então entrou no carro junto de sua esposa e foram até o parque procurar pela filha. Acontece que eles circularam por todo o parque e não encontraram a jovem em lugar nenhum. Eles então voltaram para a cidade e andaram sem rumo, perguntando e procurando pela jovem por toda a vizinhança. Mas como já é de se imaginar, eles não encontraram nada, nenhuma informação. Quando os dois pararam para analisar, eles perceberam que não tinham nada em suas mãos. Patrick então se lembrou que o garoto tinha dito seu primeiro nome quando ele atendeu a porta. O garoto se identificou dizendo seu primeiro nome e naquele momento a única informação que ele tinha era essa. Descobrir o sobrenome do garoto não seria uma tarefa nada fácil, mas era a única esperança do casal. Eles então recorreram à rede social Facebook, digitaram o nome do garoto e procuraram por algum tempo. Felizmente, o Patrick reconheceu uma foto e eles encontraram o nome completo do garoto. Eles então ligaram para os pais dos alunos que estudavam com a Ana, mas ninguém nunca tinha ouvido falar desse garoto. E conforme o tempo passava, lá fora escurecia e os pais da Ana entraram em desespero. Por volta das 9 horas da noite, sem ter qualquer notícia do paradeiro da Ana, seus pais resolveram procurar as autoridades policiais. Eles explicaram as condições médicas da garota, seu histórico depressivo e também esclareceram que ela fazia acompanhamento e não poderiam esperar o tempo mínimo exigido pela polícia. O caso da Ana foi tratado com prioridade pela polícia. Eles rapidamente encontraram o endereço do garoto que os pais tinham descoberto o nome completo e foram até a sua casa.
A identidade dele foi preservada por questões legais, então nós vamos chamá-lo aqui de garoto B. Sua identidade não foi revelada porque na época desse acontecimento ele tinha apenas 13 anos de idade. O garoto estava em casa e os policiais informaram a seus pais que a Ana estava desaparecida e seu filho foi o último a vê-la. Portanto, seria muito importante que ele ajudasse as autoridades e dissesse tudo o que sabia sobre a jovem. Os investigadores fizeram diversas perguntas ao garoto e ele respondeu apenas que não sabia e que não fazia ideia de onde a Ana poderia estar. O garoto admitiu que esteve no parque com a Ana, mas que após alguns minutos ele foi para sua casa, porque tinha algumas coisas para fazer, e a Ana tinha ficado lá no parque, sentada. Ele afirmou que não saberia dizer por que ela ficou lá, se ela iria encontrar alguma outra pessoa, se ela tinha decidido ficar um pouco sozinha, ele não sabia o motivo. A única coisa que ele poderia dizer é que ela ficou no parque. Como podemos presumir, esse depoimento não ajudou em nada, e a polícia tinha basicamente voltado do início. Eles não sabiam onde procurar pela menina. Na manhã do dia seguinte, a polícia organizou uma busca pela região, e os pais da Ana entraram em contato com familiares, professores, lojistas e todas as pessoas que de alguma maneira pudessem ter algum contato com a jovem. Mas ninguém tinha qualquer informação sobre a garota. Ela não respondeu a nenhuma mensagem e nem atendeu a nenhum telefonema. Era como se a Ana tivesse simplesmente desaparecido num piscar de olhos. As autoridades resolveram então voltar até a casa do garoto B para falar com ele novamente. A esperança é que agora ele estivesse um pouco mais calmo e dissesse qualquer coisa que pudesse ajudar na investigação. Dessa vez, ele acabou revelando que foi até a casa da Ana e a chamou para ir ao parque a pedido de um amigo seu, que ficou conhecido pelas investigações como o garoto A. De acordo com o garoto B, o garoto A tinha dito a ele que a Ana estava apaixonada por ele, mas ele não sentia a mesma coisa por ela, portanto, pediu para que ele fosse até a casa dela e chamasse ela para ir até o parque. Lugar esse onde o garoto A diria para Ana que não estava afim dela e terminaria esse caso de uma vez por todas. O garoto B disse ainda que ele foi até a casa da Ana e a chamou para o parque, e assim que ela se encontrou com o garoto A, ele voltou para sua casa e desde então ele não obteve mais notícias da garota. Infelizmente no parque não havia câmeras de monitoramento, mas pelo menos agora a polícia tinha informação de que havia um segundo garoto envolvido no desaparecimento de Ana. Em pouco tempo eles descobriram o nome completo do garoto e também seu endereço. Mas essa entrevista não deu em nada, porque o garoto A confirmou tudo que o garoto B havia dito. Ele disse que não estava interessado na Ana e que imaginou que a melhor coisa a se fazer seria dizer isso a ela. Então ele disse para o garoto B que fosse até a casa dela e os dois se encontraram no parque. Ele disse ainda que contou para Ana sobre seus sentimentos, mas ela não reagiu muito bem. De acordo com o garoto, Ana teria ficado muito brava e em menos de 10 minutos de conversa ela teria levantado e ido embora. Por conta disso, ele não saberia dizer onde estaria a jovem, e não havia mais nada que ele pudesse esclarecer para as autoridades. Os policiais então decidiram levar os dois garotos juntos até o parque para que eles refizessem o caminho daquele dia. Acontece que, estranhamente, cada um dos garotos começou a fazer um caminho diferente e os policiais não puderam deixar de notar que eles se olhavam como se estivessem tentando se comunicar com os olhos, um tentando guiar o outro para que fizessem o mesmo caminho, mas estavam mais se perdendo do que se ajudando. A partir desse ponto, os dois deixaram de ser considerados de interesse das investigações e passaram para a classificação de suspeitos. Com isso, as autoridades levaram os dois de volta para a delegacia para que fosse feito um interrogatório. Nesse meio tempo, o desaparecimento de Ana ganhou destaque nas mídias e uma grande campanha foi feita para localizar a jovem. A polícia recebeu diversos telefonemas de pessoas que diziam ter visto a garota aqui e ali, mas nenhuma dessas denúncias ajudou em nada. Bom, os dois garotos estavam sendo interrogados separadamente, e essa era a melhor maneira de pegar um mentiroso em sua mentira. As autoridades perguntaram ao garoto B qual era a sua relação com o garoto A. O garoto B respondeu que eles não tinham qualquer vínculo e que ele só conhecia o outro garoto de vista e que tinham trocado poucas palavras.
Na sala ao lado, o garoto A estava respondendo aos investigadores que o garoto B era seu melhor amigo e ele não sabia como poderia viver sem ele, ou seja, um dos dois estava mentindo descaradamente. Um dos investigadores percebeu que o garoto A estava mancando e segurava o braço como se estivesse dolorido ou machucado. Ele então perguntou se o garoto estava bem. Ele respondeu que sim, que na noite do desaparecimento da Ana, ele tinha sido atacado por dois grandalhões da escola, mas que ele estava bem, que estava tudo certo. Os policiais então decidiram investigar em paralelo quem eram esses dois rapazes, porque se eles tinham atacado o garoto A, era possível que eles tivessem feito alguma coisa com a Ana também. Os investigadores então se dividiram nas tarefas, e enquanto alguns investigavam esses dois outros possíveis envolvidos, o investigador continuou conversando com o garoto A. Porque e se ele estivesse mentindo? E se na verdade aqueles ferimentos tivessem outra origem? O garoto A então esclareceu que ele não conhecia esses rapazes e não sabia nada sobre eles. Disse ainda que eles o atacaram, mas ele foi forte o suficiente para derrubá-los e dar uma lição neles. O investigador ficou bastante desconfiado, porque na sua frente tinha um garoto de apenas 13 anos de idade se gabando de que dois homens tinham o atacado e ele tinha dado uma surra nos dois. Eu não sei se eu já falei pra vocês, galera, mas tanto o garoto A quanto o garoto B tinham 13 anos de idade. As autoridades então fizeram um retrato falado de acordo com as informações do garoto A, mas nenhum suspeito foi pego. Eles então decidiram solicitar aos pais do garoto que entregassem os sapatos que ele estava utilizando naquela noite. Afinal de contas, ele tinha dito que conseguiu derrubar seus agressores e tinha chutado eles no chão. Se isso fosse verdade, era provável que haveria DNA na sola do sapato. Mas como é de se esperar, nenhum material foi encontrado no sapato do garoto. As autoridades solicitaram as roupas que os dois estavam utilizando naquele dia, e todo o material foi enviado para análise. Nesse meio tempo, as buscas pela jovem continuavam, mas já tinha se passado 4 dias, então era mais provável que eles estivessem procurando por um corpo, porque Ana não entrou em contato e não havia mais esperanças de encontrá-la com vida. Em 17 de março de 2018, enquanto procuravam por Ana, as autoridades encontraram uma casa abandonada, chamada Glenwood House. Na verdade, não era uma casa totalmente abandonada, porque os jovens utilizavam aquele espaço para fazer festas escondido de seus pais, fumar, beber, usar entorpecentes e coisas do tipo. Era um ponto de encontro de jovens e adolescentes daquela região. As autoridades entraram na casa e revistaram os cômodos de baixo. Nada foi encontrado. Quando eles subiram, logo que entraram no primeiro quarto, eles perceberam que estava um forte odor de sangue. Eles então trouxeram as lanternas, porque estava tudo muito escuro. E assim que veio a claridade, as autoridades avistaram o corpo de Ana Kriegel, de 14 anos, deitado próximo à janela. Nesse momento, a tarefa das autoridades era descobrir como um passeio no parque terminou em um assassinato misterioso. A primeira coisa que precisamos dizer é que Ana estava basicamente sem nenhuma roupa. Ela estava de meias e havia diversos ferimentos por todo o seu corpo, inclusive em sua cabeça. A autópsia determinou que a causa da morte foram ferimentos que demonstraram que ela foi brutalmente maltratada. No total, mais de 45 ferimentos foram encontrados em locais distintos. Além disso, ficou comprovado também que a jovem tinha sofrido abuso íntimo. As autoridades encontraram as 2 armas utilizadas nesse crime. Uma delas foi um pedaço de concreto que estava todo sujo, e a outra foi um pedaço de madeira que estava com 2 pregos fixados em sua extremidade. Esse caso foi considerado um dos mais emblemáticos da história da Irlanda, e toda a comunidade local se voltou para a polícia em busca de respostas. Agora, eles tinham a grande responsabilidade de descobrir o que realmente aconteceu com Ana Kriegel. A primeira descoberta que foi feita, isso graças ao relatório da autópsia, foi que a Ana teria falecido menos de 1 hora após ter saído de sua casa. Cerca de 45 minutos após ela ser convidada a ir para o parque com o garoto B, ela já estava jogada e sem vida na mansão abandonada. Pelo fato de ter acontecido tudo isso em tão pouco tempo, ficou claro para as autoridades que tanto o garoto A quanto o garoto B
ambos de apenas 13 anos de idade, tinham relação com o ataque contra Ana. Mas devido à pouca idade dos meninos, os protocolos da polícia deveriam se enquadrar na legislação de proteção a menores. Eles não poderiam, por exemplo, simplesmente chegar na casa do garoto e algemá-los. A primeira coisa a ser feita era ligar para os pais dos menores, em uma ligação gravada, é óbvio, e informá-los com 24 horas de antecedência o horário no qual os meninos seriam detidos. Fora isso, eles não poderiam chegar na casa dos menores uniformizados, e muito menos com os veículos oficiais da polícia. Eles foram até a casa dos meninos vestidos como civis e com um carro alugado. Os dois garotos foram levados para delegacias diferentes. Um extenso interrogatório se iniciou e diversos exames e testes de DNA foram feitos para serem confrontados com as amostras encontradas no local do crime. Inclusive, em uma das peças de roupas de Ana, sua camiseta, para ser mais exato, foi descoberta uma grande mancha com material genético masculino, que vocês já sabem do que eu estou falando, né? Esse material poderia ajudar na identificação do agressor. Todo o material recolhido foi encaminhado para análise, que naturalmente demora algumas horas ou mesmo dias para retornar com os resultados. Nesse meio tempo, os garotos estavam contando suas histórias para as autoridades. O garoto B disse à polícia que cerca de um mês antes do ataque, o garoto A chegou até ele e perguntou se ele estava interessado em tirar a vida de uma pessoa. Ele disse que não, mas ficou curioso em saber quem seria a vítima. A resposta foi Ana Kriegel. Ele rebateu dizendo que não, que aquilo seria loucura, e os dois nunca mais falaram sobre esse assunto. O interrogatório prosseguiu, e em determinado momento, os investigadores gentilmente olharam nos olhos do garoto e perguntaram se ele sabia que as autoridades tinham certeza de que ele estava mentindo. Ele era um garoto de apenas 13 anos de idade, e ficou bastante desconfortável com a ideia de não estar conseguindo enganar ninguém. Várias horas se passaram até que ele resolveu pedir às autoridades que sua mãe fosse tirada da sala de interrogatórios por um instante. Mas isso não seria possível, porque era totalmente ilegal o interrogatório de uma criança prosseguir sem a presença de um responsável legal. O garoto retrocedeu e optou por não contar o que ele queria, porque a presença de sua mãe o intimidava. Os dois garotos dormiram na delegacia aquela noite e no dia seguinte o interrogatório continuou. Lembra que eu falei para vocês que os sapatos do garoto A foram enviados para análise porque ele tinha contado que tinha sido atacado e tinha chutado seus agressores? Então, até então não tinham encontrado nada no sapato, mas agora que tinham achado o corpo da menina, acabaram procurando outros tipos de materiais genéticos e eles acabaram encontrando algo que foi comparado e voltou compatível com o sangue de Ana Kriegel. Os investigadores disseram isso ao garoto B. Eles contaram para ele que foi comprovado que nos sapatos do seu amigo, o garoto A, tinha sido encontrado sangue da Ana Kriegel. O garoto B ficou visivelmente transtornado, mas continuou a negar que tivesse participado de algo e não fazia ideia do que o garoto A tinha feito com a Ana. Somente no quarto dia de interrogatório que o garoto B mudou sua postura. Ele chegou na delegacia dizendo que tudo o que ele disse era mentira. Ele disse que caminhou junto com a Ana no sentido do parque, mas eles não foram para lá. Na verdade, eles tinham ido diretamente para a mansão abandonada. Naquele local, o garoto A estava aguardando por eles, e pouco tempo após os dois chegarem, o garoto A atacou ferozmente a Ana. Ele admitiu que em nenhum momento tentou ajudar a jovem, porque ficou paralisado de medo. Ele nunca imaginou que seu amigo tinha planos de tirar a vida de Ana, e que nunca tinha visto seu amigo daquela maneira. Ele estava fora de si, e depois de jogar a Ana no chão, ele começou a bater nela, que gritava e chorava ao mesmo tempo. O garoto então saiu de lá correndo e deixou os dois naquele local. Com isso, o garoto B terminou alegando que isso era tudo o que ele poderia dizer, porque era a verdade real. Ao mesmo tempo em que o garoto B era ouvido, as entrevistas com o garoto A corriam na mesma proporção, com a diferença que ele não sabia em que momento o garoto B começou a dizer a verdade. Então o garoto A continuava a mentir e manteve a versão de que ele encontrou a Ana no parque, disse para ela que não queria nada porque ela não fazia o tipo dele, e então ela saiu zangada e ele não sabia o que poderia ter acontecido com a jovem depois disso. Assim que receberam as confirmações dos testes nos sapatos do garoto, as autoridades confrontaram o jovem informando que o sangue de Ana estava em seus sapatos e que eles sabiam que toda a história que ele estava contando era mentira. Mesmo assim, com as evidências colocadas na mesa, o garoto A continuava a negar e se fazer de desentendido.
É provável que ele imaginasse que o garoto B também estivesse sustentando a mentira, e ele se sentiu na obrigação de se manter firme. Mal ele sabia que o garoto B já tinha contado toda a verdade. As autoridades se deram conta de que o garoto A não iria retroceder e decidiram que precisavam de outras evidências. Então eles foram até a casa dos meninos e encontraram na casa do garoto A uma mochila que continha alguns objetos suspeitos. Os investigadores vasculharam os celulares dos garotos e no aparelho do garoto B nada foi encontrado, mas no celular do garoto A, diversas pesquisas perturbadoras tinham sido feitas nos últimos meses. Havia também diversas pesquisas deletadas, e com isso as autoridades enviaram o celular para que especialistas recuperassem o que havia sido apagado. Em uma dessas pesquisas foi constatado que o garoto A tinha procurado por prédios abandonados em sua região, e ele encontrou a mansão Glenwood House e leu todo o artigo sobre ela. Com o histórico de buscas recuperado, os investigadores descobriram que o garoto também pesquisava na internet assuntos relacionados a relações não consentidas, pornografia BDSM e diversos outros tipos de pornografia que é melhor eu nem citar aqui no vídeo. E vale lembrar que esse garoto só tinha 13 anos de idade. O fato é que neste momento havia muitas evidências contra o garoto A, mas praticamente nenhuma contra o garoto B. Não havia nada que o ligasse diretamente ao assassinato de Anna Kriegel, a não ser seu próprio depoimento. Todos os materiais enviados para análise forense e testes de DNA estavam voltando, e a mochila encontrada na casa do garoto A, que continha uma máscara de Halloween, um par de luvas e mais alguns objetos, todos os objetos daquela mochila, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora, estavam impregnados com respingos de sangue da Anna. A camiseta da Anna, que continha o material genético masculino, voltou com 100% de correspondência para o garoto A. Com isso, as autoridades finalmente acusaram formalmente os garotos A e B pelo assassinato de Anna Kriegel, e eles ficaram conhecidos como os criminosos mais novos de toda a história da República da Irlanda. Como nós já sabemos, ambos com 13 anos de idade. Todo o processo de julgamento recebeu adaptações para que fosse o menos traumático possível. As mães dos meninos foram autorizadas a se sentar ao lado deles. O juiz vestiu-se de forma não oficial. Todas as vezes que eles compareceram à corte, eles tiveram acesso ao prédio pelas entradas dos fundos ou laterais. Em grande parte, esses cuidados foram tomados para evitar os repórteres, que aguardavam alvoroçados na porta do tribunal. E as autoridades também não queriam que caísse na internet os nomes e nem foto dos garotos, tanto que suas identidades foram preservadas por todo o tempo e ninguém sabe o nome deles até os dias de hoje. Durante o julgamento, os dois acusados se declararam inocentes de todas as acusações e ficou como padrão a cargo da promotoria provar que eles eram culpados. No caso do garoto A, o processo em si era bastante simples por conta das massivas provas físicas. Já no caso do garoto B, não era nada simples, porque não havia nenhuma evidência física ligando o garoto ao assassinato. A única coisa que a investigação tinha contra ele era seu próprio depoimento, contando que ele esteve na casa abandonada. E nesse ponto, a defesa levantou diversas bandeiras questionando o fato dele ter feito essa confissão sem o devido direito de um advogado que orientasse sobre o que ele poderia ou não dizer. A defesa se amparou na ideia de que o garoto B não teve seus direitos preservados. A promotoria apresentou uma contraposição, dizendo que as entrevistas foram feitas dentro da lei e a presença de um advogado era opcional e, portanto, os investigadores não haviam desobedecido nenhum regimento legislativo. O juiz do caso aceitou a entrevista como material de prova, mas o júri ficou bastante incomodado com essas entrevistas, porque não havia nenhuma orientação profissional de um advogado para amparar o garoto. O tribunal ordenou que os meninos passassem por uma análise com um psiquiatra a serviço da corte para avaliar a sanidade dos garotos para continuar o julgamento. Acontece que o garoto A acabou revelando tudo a esse psiquiatra, exatamente tudo o que aconteceu naquele dia, em detalhes. Ele confessou que utilizou o pedaço de madeira com pregos para atacar a jovem e depois, com o bloco de concreto, ele a atingiu em seu crânio. Entretanto, nessa altura, ele negou todas as acusações de abuso íntimo. Nesse ponto, a defesa alegou que a camiseta da jovem estava suja com sêmen porque os dois tiveram uma relação totalmente consentida,
e somente depois o garoto tirou a vida da Ana. Bom, eu acho que na ausência de ter o que dizer na defesa do garoto, os advogados da defesa disseram essa barbaridade, né, que não fazia nenhum sentido. O julgamento demorou 7 semanas e o júri deliberou e retornou com o resultado de culpados do assassinato de Ana Kriegel, tanto o garoto A quanto o garoto B. Preciso lembrar vocês que o garoto B disse que não sabia que a intenção do garoto A era tirar a vida da Ana, mas ele mesmo confessou que um mês antes do assassinato, o garoto A tinha convidado ele para tirar a vida de uma pessoa e em seguida tinha mencionado o nome de Ana, ou seja, ele sabia onde aquele ataque iria chegar. E também tem o fato dele não ter chamado as autoridades para socorrer a Ana. A promotoria ficou firme na ideia de que ele poderia sim ter evitado a morte da jovem. O júri explicou ainda que não seria possível desvincular o garoto B desse assassinato, porque se ele não tivesse ido até a casa da jovem e em seguida conduzido ela até a mansão abandonada, ela não teria perdido sua vida. Era certo que o garoto A tinha atacado a jovem, mas o garoto B foi quem a levou até o local da execução. O garoto A recebeu ainda uma condenação por agressão sexual e teve seu nome registrado nos registros oficiais de agressores sexuais da polícia irlandesa. Ele recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 12 anos de pena. E o garoto B recebeu uma condenação de 15 anos com a possibilidade de condicional após cumprir no mínimo 8 anos de prisão. A identidade de ambos segue não divulgada até os dias de hoje e é bastante provável que seja preservada pelo resto de suas vidas. Inclusive, quando saírem da prisão, eles receberão novos nomes e passaportes para que possam ter uma vida sem assédios e preocupações. E é um grande erro pensar que casos de crianças que matam sejam casos isolados. Eu vou deixar algumas indicações de casos desse tipo aqui em um comentário fixado para que vocês possam assistir em seguida e entender que tem mais criança aí assassina do que a gente pode imaginar. Inclusive isso é muito comum e eu fico até assustado com isso, né? Bom, pessoal, quero saber também o que vocês acharam sobre esse caso, então deixa aqui pra mim nos comentários e deixa também se você acha que a pena deles foi justa. Se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.